Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos estudar os pronombres personais, os possessivos e os demonstrativos, beleza? No primeiro momento a gente vai começar aqui pelos los possessivos, ok? Então pessoal, quando a gente fala de los possessivos, esta palavra possessivos provém da palavra posse, né? E posse quer dizer pertenência, ou seja, propriedade de alguém, não é isso? Propriedade de alguém. Então, por aí já nos dá uma ideia muito importante, né? Acerca do que vem a ser os possessivos, não é isso? Então, quando a gente estuda os possessivos, a gente tem que entender que os possessivos eles se classificam em duas categorias. Quais são elas? Adjetivos possessivos e pronombres possessivos. Os possessivos se classificam, né, nessas duas categorias, ok? Quando a gente fala dos adjetivos possessivos, são aqueles possessivos que acompanham o substantivo, beleza? E os pronombres possessivos são aqueles que substituem o substantivo ou vêm, né, depois do substantivo, ok? Então é de fácil compreensão, não é isso, pessoal? Os possessivos se classificam em adjetivos possessivos e pronombres possessivos, né? Isso, e a gente sabe que os adjetivos possessivos acompanham o substantivo, né? Concordando em gênero e número com o substantivo, né? Isso, e os pronombres possessivos ou ele substitui o substantivo ou ele vem depois do substantivo, ok pessoal? Então isso aqui é de fácil compreensão. Então vamos conhecer os possessivos, né, por meio de uma tabela, certo? Aqui está os pronombres personais, né, isso que são os mesmos pronomes pessoais do caso reto que nós estuda na língua portuguesa, né? Isso, aqueles pronomes que indicam as três pessoas, né, numa situação discursiva. Eu, primeira pessoa, né? Quem fala, tu, segunda pessoa, né, a pessoa com quem se fala, e terceira pessoa, ele ou ela, né, a pessoa de quem se fala, né? Isso, então aqui está na língua espanhola os pronombres personais. Observe, a primeira pessoa do singular é eu, que traduzido para o português quer dizer eu. A segunda pessoa do singular é tu, que traduzido para o português quer dizer tu ou você, não é isso? E a terceira pessoa do singular é ele, que traduzido para o português quer dizer ele, ella, que traduzido para o português quer dizer ela, e os te, que traduzido para o português quer dizer senhor ou senhora, não é isso? Uma forma de tratamento aí. Então, e a primeira pessoa do plural, nós outros, né? Isso que quer dizer nós, traduzido para o português, e vosotros, né? Segunda pessoa do plural, que traduzido para o português quer dizer vosso ou vocês, né? Isso. E terceira pessoa do plural, ellos, né? Que traduzido para o português quer dizer eles, ellas, elas e os tedes, senhores ou senhoras. Então, pessoal, está aí, né? Os pronombres personais, né? Isso, da língua espanhola, certo? Ou seja, aqueles pronomes que indicam as três pessoas numa situação discursiva, né? Isso. E agora a gente vai conhecer os adjetivos possessivos e pronombres possessivos. Beleza, então, aqui estão, né, os adjetivos possessivos, o que são mi e mis, ou seja, meu, né, isso, meus, minha e minhas, beleza? Traduzido para o português. Esses são os adjetivos possessivos, o que corresponde à primeira pessoa do singular, ok? E o que corresponde à segunda pessoa do singular é tu e tus, né? Isso que traduzido para o português quer dizer teu, teus, tua e tuas, beleza? E aqui os pronombres possessivos, os adjetivos possessivos correspondentes à terceira pessoa do singular, que é su, sus, né? Isso, seu, sua, seus e suas, é traduzido para o português, ok? E você já percebe que os adjetivos possessivos, né, de terceira pessoa do singular são os mesmos, né, de terceira pessoa do plural, mas isso não tem nenhum problema, né? Isso que o que vai determinar, né, isso, a sua forma de uso vai ser o contexto onde está inserido, ok? E aqui os adjetivos possessivos, o de primeira pessoa do plural, que é nuestro, nuestros, nuestra e nuestras. Os de segunda pessoa do plural, vuestro, vuestros, vuestra e vuestras, não é isso, pessoal? Então vamos lá, esses aqui são os adjetivos possessivos, ok? E aqui nesse outro lado estão
os pronombres possessivos. Lembrando que os pronombres possessivos ele tem a função de substituir o substantivo ou vir depois do substantivo, né? Isso no contexto. Então, quais são eles? É mio, mios, mia e mias. Traduzido para o português, quer dizer meu, meus, minha e minhas. Ou seja, tem adjetivos possessivos e pronombres possessivos. Traduzido para o português, eles têm a mesma tradução, pessoal. A única coisa que vai mudar é o contexto de uso. É que os adjetivos possessivos eles vão acompanhar o substantivo, enquanto esses aqui eles vão substituir o substantivo ou vir depois do substantivo, mas a tradução para o português são as mesmas, ok? E você pode perceber também que os possessivos eles sofrem flexão de gênero e de número, isto é, tem ele no masculino, feminino e singular e plural, ok? Então, os pronombres possessivos de segunda pessoa do singular é tuyo, tuyos, tuia, tuias, tuyo, que traduzido para o português quer dizer teu, e aqui quer dizer teus, tua e tuas, ok? A mesma tradução desse outro aqui, ok? Então, aqui ó, suyo, suyos, suyas, suyas, de terceira pessoa do singular, seu, seus, sua e suas, né? Isso e também são os mesmos de terceira pessoa do plural. Eu volto a repetir que o que vai determinar é o contexto de uso, se é de terceira pessoa do singular ou de terceira pessoa do plural, beleza? E aqui são os de primeira pessoa do plural, nuestro, nuestros, nuestra e nuestra, não é isso? Segunda pessoa do plural, vuestro, vuestros, vuestra e vuestra. Vocês podem perceber, conforme até destaquei aqui, né, que os adjetivos possessivos e pronombres possessivos de primeira e segunda pessoa do plural são exatamente os mesmos, concorda? Conforme vocês estão vendo aí. A diferença, pessoal, é que quando nuestro for adjetivo possessivo, ele vai estar acompanhando o substantivo, e quando ele for pronome possessivo, ele vai estar substituindo o substantivo ou vindo depois do substantivo, conforme o conceito, os conceitos aqui está indicando. Ok, pessoal? A gente vai já ver nos exemplos aqui. Então vamos ver como é que fica nos exemplos, não é isso? Observe, mi casa es grande, ou seja, minha casa é grande. Nós temos esse possessivo aqui, né? Isso se classifica como adjetivo possessivo porque está acompanhando o substantivo casa, conforme a gente viu aqui no conceito, né? Acompanha o substantivo, pois é adjetivo possessivo, ok? Beleza, observe que tem como eu transformar esse adjetivo possessivo num pronome possessivo. Basta eu fazer esse ajuste aqui, ó. La casa mia es grande. Observe que mia agora está vindo depois do substantivo. E quando vem depois do substantivo é o que? Um pronome possessivo. Beleza, pessoal? Ou pode fazer dessa maneira também. Olha só, la mia es grande. Observe que conhecendo esse contexto aqui, a gente sabe que mia está substituindo, né, o substantivo casa. E quando substitui o substantivo, né, isso o possessivo se classifica como pronome possessivo. Ok, pessoal? É muito fácil, não é isso? Então vamos lá. Tu opinião es muy valiosa nesta discussão. Olha só, tu aqui está acompanhando o substantivo opinião, então tu se classifica aí como adjetivo possessivo porque está acompanhando o substantivo opinião, ok? E transformando isso num pronome possessivo fica como la opinião tuya es muy valiosa nesta discussão. Observe que agora esse possessivo ele se classifica como se fosse um pronome, porque ele está vindo depois do substantivo opinião, e conforme o conceito determina que quando o possessivo vem depois do substantivo, ele vai se classificar como um pronome possessivo, ok? Ou pode fazer ainda desta maneira também. La tuya es muy valiosa en esta discussão. Observe que conhecendo esse contexto aqui, essas informações, a gente sabe que tuya, que neste caso está substituindo o substantivo opinião. Então, neste caso, tuya vai ser um pronome possessivo. Ok, pessoal? Vamos lá. Nuestras necessidades são muitas. Observe que nuestras, né, isso, ele se classifica como adjetivo possessivo, pronome possessivo, porque ele está aqui, olha só, nuestra e nuestra. Observe que nuestras, ele está acompanhando o substantivo necessidades. Então, quando acompanha o substantivo necessidades, ele vai ser o que?
adjetivo possessivo, ok? E transformando isso num pronome possessivo fica assim: las necessidades nuestras são muitas. Observe que agora nuestras está vindo depois do substantivo necessidades. E quando vem depois do substantivo é o que? Um pronome possessivo, ok? Ou las nuestras são muitas. Observe que conhecendo esse contexto aqui, a gente sabe que esse nuestras aqui está substituindo o que? O substantivo necessidades. Por esta razão, nuestras vai ser um pronome possessivo, ok? Outro exemplo: vuestro carro es muy bonito. Observe que vuestro é adjetivo possessivo porque está acompanhando o substantivo carro. Transformando isso no pronome possessivo fica assim: el carro vuestro es muy bonito. Observe que vuestro agora está depois do substantivo carro. Por esta razão, neste momento aqui, vuestro está se classificando como um pronome possessivo. Ou pode ser dessa maneira também: el vuestro es muy bonito. Observe que a partir do momento que se conhece essa informação, a gente entende que esse vuestro aqui está substituindo, né, isso, o substantivo carro. Concorda? E quando substitui o substantivo, ele vai se classificar como pronome possessivo. Vamos para frente, pessoal. Agora vamos estudar los demonstrativos, ok? Vamos lá. Los demonstrativos também ele se classifica de duas formas diferentes. Existem os adjetivos demonstrativos e os pronombres demonstrativos, ok? Então vamos lá. Adjetivos ou demonstrativos com coelho em gênero e número com ele substantivo a que acompanha, ou seja, o adjetivo demonstrativo ele vai acompanhar o substantivo concordando em gênero e número, ou seja, é basicamente a mesma regra dos adjetivos possessivos, né? A gente viu que os adjetivos possessivos acompanham também o substantivo concordando em gênero e número. Aqui, adjetivo demonstrativo tem a mesma regra, ok? E os pronombres demonstrativos suelen referir-se a um nome ou noção presente no texto, ou seja, costuma se referir a um nome ou uma noção presente no texto, ou seja, a mesma regra também dos pronombres possessivos, o que a gente viu aqui, certo? Ele vai o que? Substituir um substantivo, evitando repetição desnecessária, ok? Então, pessoal, aqui é muito fácil também. Então, vamos conhecer aqui os adjetivos ou demonstrativos, né, por meio dessa tabela. Nós temos aqui, olha só, o masculino singular, que é este, esse, aquele, e nós temos o masculino plural, estes, esses, aqueles, e aqui nós temos o feminino singular, que é esta, essa, aquela, e nós temos o feminino plural, que é estas, essas e aquelas. Esses aqui são os adjetivos demonstrativos. E aqui nessa outra tabela tem os pronombres demonstrativos. Olha só, nós temos o masculino singular, que é este, esse, aquele, e nós temos o masculino plural, que é estes, esses, aqueles, e nós temos o feminino singular, que é esta, essa, aquela, e nós temos o feminino plural, que é estas, essas e aquelas. E aqui, né, nós temos nos pronombres demonstrativos, coisa que nós não temos nos adjetivos demonstrativos. Nós temos aqui os neutros, né, esse pessoal que são isto, isso e aquele. Agora, uma pergunta: por que são considerados neutros? São considerados neutros porque não sofre flexão de gênero, certo? Porque, veja bem, isto, traduzido para o português, quer dizer isto, ou seja, isto não tem como você flexionar, né, isso em gênero, que não existe ista, concorda? Isso, traduzido para o português, quer dizer isso, não existe issa, ou seja, não tem como você flexionar ele, né, isso em gênero. Por esta razão é denominado neutro, não é isso? E nós temos aqui aquele, que traduzido para o português quer dizer aquilo, ou seja, não existe aquila, então não tem como você flexionar esses três aqui em gênero, certo? Então, por esta razão, eles são pronombres demonstrativos neutros, certo, pessoal? Então, vamos ver nos exemplos como é que fica. Exemplos: esta casa é muito bonita. Observe que esse demonstrativo aqui acompanha o substantivo casa, concordando em gênero e número. Isto é, aqui está no singular, aqui também está no singular, isso é concordância de número.
E concordância de gênero, aqui está no feminino e aqui também está no feminino. Então, quando acompanha o substantivo concordando em gênero e número com o substantivo, isso vai ser adjetivo demonstrativo ou pronome demonstrativo. Vai ser adjetivo demonstrativo, ok? Então vamos lá. Aqueles bolígrafos estão usados, ou seja, aquelas canetas estão usadas. Observe que aqueles está tanto aqui, olha só, aqueles como pronome demonstrativos, como está também aqui, certo? Como adjetivo demonstrativo. Mas você vê nos conceitos que quando o demonstrativo acompanha o substantivo, ele vai ser um adjetivo demonstrativo, certo? Ele só vai ser um pronome demonstrativo quando ele se refere, ou seja, substitui. Então, neste caso aqui, ó, olha só. Aqueles bolígrafos estão usados. Observe que aqueles, certo? Ele acompanha o substantivo bolígrafos, concordando em gênero e número, certo? Então, neste caso aqui, ele vai ser um adjetivo demonstrativo, porque conforme o conceito determina que quando acompanha o substantivo é adjetivo demonstrativo. Pronome demonstrativo é quando substitui. Ok, pessoal? Então vamos com mais exemplos. Estes coches estão blindados, pero aqueles não. Estes carros estão blindados, mas aqueles não. Observe que estes, certo, está acompanhando o substantivo coches, concordando em gênero e número. Então, neste caso, estes vai se classificar como adjetivo demonstrativo. Ok? Agora, aqueles. Opa, aqueles está substituindo o substantivo coches, evitando que seja repetido aqui, concorda? Então, neste caso aqui, aqueles está substituindo o substantivo coches. Neste caso aqui, aqueles vai ser um pronome demonstrativo, ok? Conforme a gente viu aqui, pronome demonstrativo, ele não acompanha o substantivo, ele se refere a um substantivo, ou seja, substitui um nome, não é isso? Nome é a mesma coisa que substantivo, tá, pessoal? Então, aqueles, neste caso aqui, vai ser um pronome demonstrativo, ok? Outro exemplo. Não lhe digas a nada aquele o que te contei à noite. Opa, não diga nada a ninguém aquilo que te contei ontem à noite. Opa, aquilo, certo? Não tem como você flexionar em gênero, certo? Porque não existe aquila. Então, neste caso, aquele, aqui nesta situação, está sendo o quê? Um pronome demonstrativo neutro, ok? Então, beleza, pessoal, vamos conhecer mais detalhes acerca deste assunto, né? Que o uso dos demonstrativos depende muito, né, da situação espacial e temporal. É basicamente isso que você vai ver nesta tabela, ok? Então, aqui estão os demonstrativos e aqui a situação no espaço e no tempo. Observe, pessoal, que esses demonstrativos aqui, estes, esta e estas, eles são utilizados para se referir a coisas que estão perto de quem está falando, certo? É por isso que coloquei aqui, olha só, cerca de quem habla, ou seja, perto de quem fala. Observe, para se referir a coisas que estão perto de quem está falando, a gente vai utilizar este, estes, estas, esta ou estas, ok? Já esse, esses, essa e esses demonstrativos aqui, eles são utilizados para se referir a coisas que estão perto de quem ouve, ou seja, perto da pessoa com quem está falando. É por isso que coloquei aqui, olha só, cerca de la persona com quem se habla, ou seja, perto da pessoa com quem se fala, ok? E este outro aqui, aquele, aqueles, aquele e aqueles, são utilizados para se referir a coisas que estão distantes, ou seja, longe de quem fala e de quem ouve. É por isso que coloquei aqui, olha só, lejos de los que hablam e de los que escutam, ou seja, longe daqueles que falam, né, e daqueles que escutam, ok? Então, é muito importante observar, né, isso, pessoal, essa regra de uso de los demonstrativos, ok? Mais detalhes sobre este assunto, olha só, los demonstrativos e los advérbios de lugar, é porque os demonstrativos, ele possui uma relação muito estreita, né, com os advérbios de lugar. Olha só, essas expressões aqui, olha só, é neste lugar, ou seja, neste lugar traduzido para o português, esta expressão ela vai ter o mesmo sentido desses advérbios de lugar aqui. Olha só, aqui e acá. Acá, que traduzido para o português, quer dizer aqui também, ok?
E nesse lugar tem o mesmo sentido de aí. E naquele lugar tem o mesmo sentido de ali e allá. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.